Boa noite. Graça e paz. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias. Livro do profeta Jeremias. Amém ou misericórdia? Já tá cola não, né? Sei que já tava cola ali rolando. Esse não tem cola não, hein? Tem que acompanhar. Jeremias capítulo 1, versículo 1 ao versículo 10. Amém? Vou ler na versão NVI. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, do território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar você irá, e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Deus amado, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor. Deus, cumpre o teu propósito nos nossos corações nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que a gente venha entender, Pai, a tua palavra, a ministração da tua palavra. Senhor, me usa como canal do Senhor, Pai. Que o Senhor possa agir livremente. Essa é a tua casa, Espírito Santo de Deus. O Senhor tem liberdade nesse lugar. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quem foi Jeremias? A gente conhece ele como o profeta chorão. Não é verdade? Ele chorou bastante. Tem o livro de Jeremias e tem um outro livro que ele também escreveu, que é Lamentações de Jeremias, que aí é a parte que ele chora mesmo, né? Jeremias, ele não só era profeta, mas ele era sacerdote, de linhagem sacerdotal. Ele viveu num dos períodos mais conturbados do Oriente Antigo. Estudos dizem que a cidade de Israel ela já tinha caído já há mais de 70 anos, quando essa passagem que a gente está lendo agora aconteceu, né? E se eu perguntar para vocês nessa noite, quem aqui está vivendo um período conturbado? Eu acho que eu posso generalizar dizendo que o mundo está vivendo em um período conturbado, não é verdade? A nossa atualidade está conturbada. E Jeremias viveu num período tipo pandêmico, entendeu? Só que de um outro nível e uma outra esfera. O que essa criança está correndo aqui, gente? É minha filha, que é a mãe dessa criança. Jeremias, então, ele recebe essa palavra do Senhor nesse período conturbado. O nome de Jeremias significa o Senhor edifica ou o Senhor lança. Eu até gostei mais do Senhor lança, porque Jeremias ele foi enviado como profeta a nações, né? Mas isso é opinião minha. E
A palavra do Senhor que a gente leu diz que o nome do pai de Jeremias era Ilquias. E Ilquias também era sacerdote. O nome de Ilquias significa o Senhor é a minha porção. Por que eu estou falando isso, querido? Porque o Senhor ministrou algo no meu coração. Tudo indica, pelos relatos históricos e pela própria palavra do Senhor, em que a família de Jeremias era uma família fiel ao Senhor. Então, mesmo Israel vivendo um período de terríveis práticas de idolatria, porque foram terríveis práticas de idolatria, a família de Jeremias se manteve fiel ao Senhor. O que eu quero dizer a vocês com isso? Que é possível se manter fiel num período de calamidade, querido. Por mais conturbado que pareça a realidade à nossa volta, é possível permanecer fiel. E o que é mais lindo para mim, conforme eu fui lendo, eu não sei se é porque agora eu sou mãe, né? Mas conforme eu fui lendo sobre a família de Jeremias, sobre os seus pais, né? Sobre eles serem sacerdotes, né? Por essa família ter se mantido fiel ao Senhor. Jeremias, então, ele nasce em uma família que se mantém fiel ao Senhor num período de declínio de Israel. É isso também, o Senhor falou algo ao meu coração. Que é possível que os nossos filhos se mantenham fiel, não importa o caos que está ao nosso lado. É possível, querido. É possível, se a gente buscar em Deus, criar os nossos filhos na presença do Senhor, como o pastor começou falando aqui. Criar os nossos filhos na presença do Senhor. Não só mostrando o caminho, mas com eles no caminho. Ensinando que o Senhor é um Deus que é todo poderoso, mas que Ele é um Pai amoroso. Os nossos filhos, eles vão aprender a se manter fiel ao Senhor, por amor a Ele, querido. Não por medo, mas por amor. Por amor. Então é possível, querido, não importa a realidade que os nossos filhos estão crescendo, não importa o quão difícil está sendo esse momento, não importa os que virão. Eu profetizo em nome de Jesus, quem tem filho aqui é quem terá. Em nome de Jesus, que essas crianças, essas descendências, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor verdadeiramente venha, Pai, abençoar 1000 gerações daqueles que te amam, Senhor. Que eles cresçam, Pai, te amando, Senhor. Que eles nasçam em uma família fiel, Pai. E que o Senhor levante essas próximas gerações para a glória do Teu nome. Não é para a glória da nossa casa, é para a glória do Teu nome. E eu aprendi que o Senhor tem compromisso com o Teu nome, Deus. Pai, em nome de Jesus. É possível, queridos. É possível. Sabe por quê? Porque eu tenho visto e ouvido amigos meus falando que não vai ter filho crente, que não vão ter mais filhos, porque está muito difícil criar filho nesse mundo. E não é fácil. Mas eu creio na palavra que me diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio na palavra que me diz que o Senhor abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam. Creia na palavra. Creia na palavra. Eu uma vez falei com um casal de amigos que eles falaram que não queriam ter mais filhos. Eu não quero botar filho nesse mundo, não. Para ter tanto problema, tanta coisa. Eu falei, por mim eu tinha uns 5. Falei. Eu falei, mas Roberto, você está doida? Eu falei, doida? Eu vou ter filho para transformar esse mundo. A gente tem que pensar, querido, que a gente vai gerar filhos para impactar essas gerações, querido. A gente vai formar e incutir neles a palavra de tal forma que eles vão mudar e transformar a geração, o lugar, a atmosfera de onde eles estiverem. Então não tenha medo, mas ensine. Não tenha medo, mas cumpra o teu papel como pai, como mãe. E não apenas isso na vida de Jeremias, ele não só se manteve fiel, como ele foi um sacerdote fiel.
como ele foi um profeta fiel. 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 Porque sacerdote por sacerdote tinha os filhos de Eli, que o Senhor os matou. Porque, como a gente fala, né, que filho de pastor não é pastorzinho, né? Filho de sacerdote também não foi sacerdotinho, entendeu? Ele é só por linhagem. Mas se não obedecer, não tem parte com o Senhor. E eu não quero aqui me ater em quem foi infiel. Eu quero me ater àquele que foi fiel no meio do caos. E foi Jeremias. Jeremias foi aquele que foi fiel no meio do caos. Jeremias 1:4 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo. A mim quem? Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de qualquer escolha dos seus pais, querido, o Senhor te escolheu. Ah, mas o Roberto, você está dizendo o quê? Então, mas minha mãe que me programou tudo direitinho, né? Eu, pelo menos com a minha filha, com a Radassa, a gente programou, né, direitinho. Ela nasceu, antes que eu tivesse programado, o Senhor já tinha a escolhido. Antes, querido, de você nascer, o Senhor ele já tinha escolhido você. Roberto, você não faz ideia da família que eu nasci. Roberto, você não faz ideia do abandono que eu passei. Minha mãe me largou na rua. Eu fui deixado na porta, eu fui criado em orfanato, eu sofri rejeição, meu pai não me registrou, eu fui criado pelos meus avós. Roberto, você não faz ideia do que você está falando. Eu faço sim, porque a palavra diz que antes que fosse formado, antes da rejeição, querido, antes do abandono, antes das tentativas de aborto, antes, o Senhor já tinha escolhido você. Então não importa se sua mãe tentou, se seu pai rejeitou, não importa, eu sei que doeu, eu sei que você sofreu, mas antes, muito antes, o Senhor já tinha escolhido você. O Senhor já tinha projetado, programado, Ele sabe quem você é, você já foi conhecido antes mesmo de ser formado. Você no céu é conhecido, no céu, querido, no céu. Os filhos dos teus filhos já são conhecidos no céu, no céu. Oh, Deus. Não pensa que, querido, não fica pensando que você anda por aí. Ah, Roberta, mas eu ando de um lado para o outro, eu não sei para onde eu vou. Ninguém me percebe, ninguém sabe quem eu sou. Querido, você não é fruto do acaso. O Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu. Você pode ter sido uma surpresa para os teus pais, mas não foi uma surpresa para Deus. De repente a tua mãe lá, quando descobriu que estava grávida, falou: não acredito, eu não tenho condições, mais um, mais dois, e agora pode ter sido surpresa para pai, mãe, para avó, mas para o Senhor foi decisão do céu, porque quem dá a vida é o Senhor, querido. Quem dá a vida é o Senhor. Sabe o que Satanás quer roubar de você? A tua identidade. É isso que Satanás quer roubar de você. Quando você não sabe quem é, você vai para qualquer lugar, você aceita qualquer coisa. Mas eu estou te dizendo que você é conhecido. O Senhor te gerou, o Senhor te formou, o Senhor deu a você um propósito de vida. Você não vai para qualquer lugar. Você não foi gerado para nada. Você foi gerado em Deus. Você foi gerado em Deus. Quando a gente não sabe quem a gente é, a gente não sabe para onde a gente vai, querido. Nós vamos para qualquer lugar. Sábado eu
fui convidada para participar de um podcast sobre ideologia de gênero. E uma das coisas que ficou claro para mim, estudando sobre o assunto, ouvindo sobre o assunto, falando sobre o assunto, é que tudo que Satanás quer é roubar a nossa identidade. Tudo que ele quer é que você não saiba quem você é. Que não sabe para que nasceu, por que nasceu, que esse mundo uma hora ele vai acabar e acabou e nada aconteceu, você vai vivendo só para pagar as contas, para pagar as coisas, e você trabalha e põe comida para dentro de casa e volta e tal, e parece que é cíclico, que nada muda. É isso que é pra gente acreditar, mas não é nada disso, querido. Mas não é nada disso. Mas não é nada disso. Você pode estar sendo criado dentro do lixão aqui, querido. Deus tem um propósito na tua vida. Você pode estar na rua, à margem da sociedade, Deus tem um propósito na tua vida. Pode estar nas ruas da prostituição, da drogadição, Deus ele tem um propósito na tua vida. Você pode estar perdido, afundado no pecado, sem nenhuma esperança, e eu te digo que Deus tem algo que só você pode realizar. Para você, feito para você, do teu tamanho, que encaixa você. O meu desejo é que hoje você saia daqui sabendo quem você é. No versículo 5 diz assim, 4, né? 4 a gente leu, diz: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. 5, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. O Senhor tinha um propósito na vida de Jeremias. O propósito na vida de Jeremias é que antes dele nascer, o Senhor já tinha separado ele, designado ele a profeta às nações. O que você tem de diferente de Jeremias, querido? O nome e o propósito. Mas Deus, ele tem um propósito para você. Só que você precisa perguntar a ele. Você precisa falar com ele: Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida? Senhor, eu estou ouvindo aqui que o Senhor, antes do abandono, antes da rejeição, o Senhor já tinha me escolhido. Eu já ouvi que eu não sou fruto do acaso. Eu estou ouvindo que o Senhor tem um propósito. Mas e aí, Deus, qual é o propósito? Queridos, uma vez, eu já fui indagada muitas vezes a respeito do meu propósito, ou do meu chamado, ou da minha chamada, ou da minha vocação espiritual. Pessoas já perguntaram para mim: por que você não é pastora? Por que seu pastor não te consagrou ainda? Pessoas já perguntaram para mim: mas você é missionário ou evangelista? Mas como é que eu coloco seu nome quando eu te convido? É pregadora, preletora, missionária, pastor? O que você é? O que você faz? E muitas pessoas vieram perguntando, falando ao longo desses 11 anos de caminhada ministrando a palavra. E isso não é por mal não, tá, queridos? As pessoas querem ajudar a gente a encontrar o nosso chamado. Eu não estou dizendo que isso é ruim, porque as pessoas tentam orientar a gente. Então, seja pela nossa habilidade, ou seja por uma função na casa do Senhor, as pessoas vêm tentando ajudar a gente a descobrir qual é a nossa vocação. Mas existe uma pessoa capaz de dizer para você exatamente qual é a tua vocação. E essa pessoa é o Senhor. É o Senhor. Porque você pode ser dotado de habilidades. Por exemplo, pode ter pessoas que exerçam atividades com crianças, sejam professores de ensino, ensino infantil, não sei como é que se chama. Educação infantil, obrigada. Ser professor de educação infantil, mas quando vem para a igreja, o ministério dele não é com criança. Porque isso é outra coisa. Então, às vezes a gente quer juntar a nossa habilidade, não que não vá fazer, tá bom? Às vezes acontece. Mas às vezes é outra coisa. Como é que a gente vai saber disso? Perguntando a Deus. E eu comecei a perguntar a Deus. Porque as pessoas começaram a ficar preocupadas com a gente. Porque como é que a gente... Se a gente não é missionário para poder estar numa Jocum, numa junta de missões... Se a gente não é pastor para poder, nem Fabrício pastor, nem eu pastora, para poder pastorear uma igreja e com isso receber um prolabore, como é que fica o seu sustento? E as pessoas vão tentando ajudar a gente.
E eu comecei a perguntar a Deus: Senhor, eu não posso ser pastora de igreja nem meu marido por causa de salário. Vocês concordam comigo, querido? Amém? Amém. Eu também não posso me atrelar a uma junta de missões sem uma vocação missionária, não é verdade? Então eu comecei a perguntar para ele, e eu tive um sonho muito doido, mas foi um sonho de Deus, amém? Meus sonhos são muito doidos, mas são de Deus para mim. E eu sonhei que eu estava tipo numa sala de embarque para embarcar em um avião. E aquele avião ia sair, as pessoas que entrassem naquele avião iam morrer. Eu não sei se o avião era uma simulação ou se realmente a gente ia morrer. A única coisa que eu sei é que quem entrasse naquele avião precisava escrever num papel o que ela era, quem ela era. E eu lembro que me entregaram um papel e uma caneta no sonho, né? E eu fiquei olhando assim o avião, e eu precisava subir as escadinhas do avião. E eu fiquei olhando no papel e eu precisava escrever ali o que eu era. E foi incrível, porque eu peguei a caneta e escrevi: eu sou uma pregadora. Eu não sou uma pastora. Se Deus tem isso para minha família, Ele não revelou ainda. Eu não sou uma missionária de campo, eu sou uma pregadora. E pode ser difícil de entender, pode ser difícil de se sustentar, pode ser difícil, querido, de conseguir compreender. A gente não sabe onde fica, a gente não sabe para onde vai, mas eu sei quem eu sou e eu sei quem é o meu sustento, que é um Deus que é todo-poderoso. E o Senhor, Ele fala. E Ele deseja dizer para você, para que você foi chamado. Só que a gente precisa perguntar para Ele, vocês precisam perguntar para Ele. Porque aí quando a gente chegar numa igreja, quando eu agora chego numa igreja e pergunto: quem você é? Eu falei: eu sou a pregadora da noite. Então, mas você não fez seminário? Sim. E o seminário me deu um título de teóloga. Ah, mas você não é pastora? Não, eu sou a pregadora da noite. Eu sou aquela que vai falar de Jesus em todos os lugares por onde eu passar. Eu sou a pregadora da noite. Uma outra vez foi as minhas dúvidas, eu compartilhando minhas dúvidas para vocês irem pensando nas de vocês, tá? Nessa caminhada de 10 anos, eu ouvi muitas vezes: Roberta, mas você é muito braba pregando. E começaram a falar para mim assim: você deve ser braba assim por causa do período que você está vivendo. Mas de repente essa brabeza uma hora vai passar. De repente você fala com rispidez, você fala assim, porque é um momento, são as suas emoções. E eu comecei, a brabeza durou 11 anos. Eu comecei a perguntar para Deus. Falei: Senhor, então para que o Senhor me chamou? Porque eu, Roberto, falando da minha experiência, tá bom? Não estou dizendo que a Bíblia diz não, mas eu creio que a gente nasce com uma mensagem para passar. E uma vez eu fui ministrar numa igreja e um homem que nunca me viu, um presbítero daquela igreja, encostou no meu ombro e falou assim: o Senhor vai te levar a muitos lugares e Ele te chamou. Eu tinha perguntado naquela semana para Deus, tá, queridos? E Ele te chamou para restaurar a noiva. Eu falei: amém. Agora eu sei porque que eu só prego para a igreja. Agora eu sei porque as minhas mensagens normalmente é de exortação. E aí eu comecei a entender o propósito de Deus na minha vida, inclusive para as minhas ministrações. Porque imagina, querida, ao longo de 10 anos, todos os meses, praticamente todos os finais de semana, você vai pegar uma mensagem, um texto bíblico, e aquele texto bíblico é para orientar a igreja, seja como viver, seja com chamado, seja com missões. Às vezes é que nem quando você faz concurso e você vai preencher o caderno de resposta, você só marcou a letra A. Você fala assim: eu marquei alguma coisa errada, não é possível ser tudo A. É verdade, não é? Quem nunca passou por isso? Preencheu o caderno de resposta, D. Gente, só tem D aqui. E você começa a duvidar, a mesma coisa eu, ministrando. E aí, queridos, eu fui ministrar numa outra igreja. E eu lembro que nessa igreja todo mundo recebeu uma revelação de Deus. Eu falei assim: gente, mas nem eu. Cadê a minha? Eu também quero. E quando eu estava subindo, me chamaram para ministrar. Eu falei: acho que hoje é só para dar mesmo, não vou receber nada não. Quando eu cheguei, que eu estou virando no púlpito, uma irmã encosta em mim assim e fala assim: menina, quando você entrou na igreja, eu via você costurando vestidos de noiva, mas eu não entendi nada. Eu olhei para ela, abri mostrei o esboço da minha mensagem, estava escrito assim: restaurando o altar da adoração.
E eu falei assim, o Senhor me chamou para restaurar a noiva. Queridos, você precisa saber quem você é e você precisa saber qual é o teu chamado. Sabe quem vai dizer isso? O Senhor, que é todo poderoso. Ele ouve a tua oração, Ele está atento aos teus questionamentos. Nada do que você fala passa despercebido para Deus. Queridos, essas 2 últimas semanas eu tive uma experiência incrível com a Radassa. E hoje eu pude ouvir a minha filha falando para mim assim, antes dela sair para a escola, ela falou para mim assim, mãe, a nossa oração funcionou. Sabe por quê, querida? Ela queria ser amiga de uma menina na sala dela. Mas a menina não queria ser amiga dela. Né? Ela falou que, mãe, eu queria ser amiga de fulano, mas ela não quer ser minha amiga. Aí a minha carne tinha uma resposta para dar para ela. Já imagina, braba do jeito que sou, vou orientar minha filha como responder essa querida amiga. Só que do alto do céu, porque aqueles que são governados pelo Espírito de Deus, querido, a carne não governa, quem governa é o Espírito de Deus. As intenções da carne, ela vem, mas aí o Senhor vem e fala, mas o que eu desejo é isso aqui. E a gente vai e se submete à vontade dEle, para coisas simples como isso. E eu entendi de Deus, eu entendi nitidamente, querido, em meu coração o Senhor falando assim, por que ela não pode experimentar a resposta de uma oração? Queridos, eu fui dormir e falei, você quer ser amiga dela? Quero, então vamos pedir para Deus mudar o coração dela. No dia seguinte, a Radassa chegou em casa e falou assim, mãe, ela quis ser minha amiga, a oração funcionou. Você acha que Ele não vai responder você, querido? Você é filho amado dEle. Você é filha amada dEle. Você quer ser amigo de alguém? Você quer chegar em algum lugar? Você quer ter um outro relacionamento? O Senhor tem poder para mudar corações, querido. Mudou a oração de uma menininha de 4 anos, Ele pode mudar o coração de uma menininha de 4 anos, Ele pode mudar o coração do teu chefe, Ele pode mudar o coração dos teus pais, Ele pode mudar o coração de um parente, Ele pode mudar o coração de um amigo. Deus, Ele é poderoso e Ele está atento àquilo que você pede. Sabe por quê? Porque é para a glória dEle. E para a glória dEle eu estou testemunhando que minha filha provou da resposta de uma oração com 4 anos de idade. O que você tem, hein? Fala para Ele. Fala para Ele. Ele vai te responder. Se você não sabe para que o Senhor te chamou, pergunte. Só não acredite na mentira de Satanás que o Senhor não te chamou para nada. Sabia? O que eu falei? Quando você não sabe quem você é, esse é o objetivo de Satanás, remover a nossa identidade. O que aconteceu com Daniel? Sadraque, Mesaque e Abidnego. O que aconteceu com eles? Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Assim que eles chegaram lá, trocaram o nome deles. Os nomes deles foram trocados e os nomes deles representavam deuses daquela época. Porque quando você remove a identidade, querido, você remove o propósito de vida daquela pessoa. Não acredite na mentira de Satanás que o Senhor não te chamou para nada. Roberto, eu não sei fazer nada. Se você não sabe, junte-se a mim, que também não sabia fazer nada. Mas conheça e sirva um Deus que nos deixou o Espírito Santo, que nos capacita. Se você não sabe, o Senhor capacita. Se você tem um desejo no teu coração, querido, entenda isso. Isso eu aprendi com Eliette. O Senhor tem compromisso com a sua obra, não é com a gente só não, querido. Ele tem compromisso com a glória dele, com o nome dele. Ele tem compromisso com ele mesmo. E o Senhor disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. É assim, é assim. Ah, mas eu não sei. O Senhor, Ele vai te capacitar. Só que a gente precisa buscar Ele. A gente precisa ir até Ele e perguntar, para que o Senhor me chamou? Talvez o teu propósito não seja igual ao meu, que não é igual ao do pastor Eduardo, que não é igual ao da pastora Valéria, não é igual.
que não é igual da Camila, que não é igual da Vanessa, não é igual. Mas não acredite que você não foi criado para nada, querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ô Pai, mais uma vez, Pai, no meio dessa pregação eu entro na Tua presença. Senhor, eu sei que tem pessoas aqui, Pai, acreditando que não servem para nada. Ouviram tanto que não servem para nada, que não prestam para nada. Agora retira, Pai, essa mentira dos corações, das mentes. Quebra a cadeia, quebra grilhões e mostra para o Teu filho, mostra para a Tua filha que o Senhor tem um propósito na vida dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, você tem valor, querido. Você tem valor. Você tem valor. A tua vida tem propósito. Jeremias capítulo 16, versículo 1 e 2. Vai aparecer aqui. Diz assim: então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: não se case nem tenha filhos nesse lugar. Quando Jeremias fala assim: Senhor, eu sou muito jovem. Eu fui pesquisar mais ou menos a idade de Jeremias, né? E ele tinha em torno de uns 20 anos de idade. Tu imagina um jovem com 20 anos de idade ouvir o Senhor falar para ele assim: não se case nem tenha filhos nesse lugar. Quando Deus se mete na faculdade, quando se mete no trabalho, na roupa que vai vestir já dá chabu, querido. Imagina mandando não casar e nem ter filho. É verdade ou não é? Toda chamada tem renúncia. Fala comigo assim: toda chamada tem renúncia. Eu não sei qual é a tua, mas vai ter renúncia. Sabe por quê? Porque Jesus não obrigou ninguém a seguir ele. A palavra do Senhor diz, como é que fala? O Senhor disse: quem quiser vir, venha. Tome a sua e siga-me. Quem quiser vir, venha. Mas se decidir vir, tome a sua cruz e siga-me. Por quê? Porque toda chamada tem renúncia, querido. Eu não sei qual é a tua cruz, mas alguma coisa você vai ter que deixar para trás. Alguma coisa você vai ter que deixar para trás. Imagina, querido, um rapaz receber essa ordem de Deus. Só que Deus tinha algo para Jeremias. Ele chamou Jeremias para ser profeta. Então Jeremias renunciou uma família. Jeremias renunciou os prazeres da juventude para ser profeta de Deus naquela nação. Sabe qual é o nosso problema hoje? Sabe qual é o nosso problema hoje? A gente quer ter tudo. A gente quer ter tudo. A gente quer ter a facilidade. Se Deus tiver o tudo para você, amém. Mas não é esse evangelho que a Bíblia diz que tem, não, tá? Não são esses exemplos que a gente vê aqui. Não, quando você começa a ler de Gênesis a Apocalipse, todo mundo deixou alguma coisa em algum lugar. Só que existia um propósito, querido. E sabe para que Jeremias foi chamado como profeta? Para lembrar aquele povo que tinha se distanciado, que eles tinham um propósito na vida. Que eles decidiram largar o Senhor, mas no meio do caos, porque o nosso Pai é um Pai amoroso. O nosso Deus, querido, é um Pai amoroso. No meio do caos, Ele decidiu levantar alguém para dizer: oh, você está indo para lá, mas a direção não é essa. Tem um propósito na tua vida. Renuncie a essa idolatria. Renuncie os teus próprios desejos para que você viva a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. O problema é que a gente quer viver a boa, perfeita e agradável vontade nossa. Só que não existe, querido. A gente se engana em achar que a gente vai buscar as coisas do nosso jeito, da nossa forma. Mas no final, não é perfeito e nem agradável.
e nem é bom. O profeta no Antigo Testamento era o porta-voz de Deus. Deus levantava, escolhia quem Ele queria, levantava. O profeta, ele era a voz de Deus, era Deus falando na terra. E nós? Quem somos nós, querido? Quem somos nós? Você sabe quem você é, querido? Nós somos embaixadores de Deus. Nós somos a representação de Deus nessa terra. Eu falei o quê? A gente também está vivendo nosso período de caos, não é verdade? Que eu não sei quem... Eu acho que além de mim, que não suporta mais usar essa máscara na cara, que eu já tentei mudar de tudo, existem outras pessoas que não aguentam mais. Naquele período de caos, um homem foi levantado. Presta bem atenção nisso, querido. Presta bem atenção nisso que eu vou falar agora. Naquele período de caos, um homem como profeta foi levantado. Nós estamos vivendo um caos mundial. Quantos homens e mulheres de Deus nós temos aqui hoje, querido? Você é o embaixador de Cristo. Aonde você pisar, aonde tinha trevas, é luz. Aonde tem tristeza, você chega com júbilo de alegria, porque você é portador do Espírito de Deus. Não é um, nem dois, nem três, nem 10. Eu estou olhando para mais de 40 pessoas que são embaixadores de Deus. De Deus. Para de achar que a tua vida não é para nada. Que é só para sair, para trabalhar, voltar, fazer coisa, construir uma casa, deixar a casa, levantar a muro, baixar a muro. Meu Deus, existe um propósito muito maior do que esse. Você é um embaixador de Cristo. Deus tem um propósito na tua vida. Qual é o teu? É anunciar as boas novas. Orele bandeira baixa, cantará malaba cheia, oh Pai, não levanta um, nem levanta dois. Levanta essa igreja. Levanta a primeira igreja batista renovada no Gradim. Homens, mulheres, jovens, crianças, cheios da presença de Deus e convictos do seu propósito. O que tem distraído você, querido? O que tem distraído você? O que tem distraído você? A gente vai ter um tempão no céu, querido, para descansar. A gente vai ter um tempão lá no maior banquete. Lá a gente não vai precisar fazer dieta. Oh, glória, eu escutei um glória. Lá a gente não vai precisar tomar remedinho. Mas enquanto a gente não chega lá, essa vida aqui não vai ser em vão para você. Você vai arrebatar uma multidão para o reino dos céus. Você vai. Você vai. Você vai. Só não se distraia. Não se distraia com as coisas desse mundo. Não se distraia. Eu não estou dizendo que você não pode sonhar com as coisas aqui não, tá? Porque Deus tem prazer em abençoar a gente. Mas existe um propósito maior do que esse. Existe um propósito maior do que a nossa empresa. Existe um propósito maior do que o nosso trabalho. Existe um propósito maior. E o propósito é levar mais gente junto com a gente para o céu, querido. Levar mais gente junto com a gente para o céu. Pro céu. Ele conta com você, querido. Ele conta com você. Da outra vez que eu ministrei aqui mesmo na Pibarne, eu falei, não sei quem estava nessa ministração, quem vai lembrar, mas eu disse que
Naquele dia eu tinha orado por um jovem que estava envolvido com drogas. E tinham me pedido oração para ele. E, para a glória de Deus, toda vez que eu chego naquela casa para atender 2 pessoas na mesma casa, eles já me pediram oração algumas vezes, para pessoas diferentes dali daquela casa. E domingo, em que a Fran estava ministrando aqui, a pastora Fran estava ministrando aqui, 2 deles estavam aqui na frente, querido. 2 delas, né, estavam aqui na frente. Deus, Ele quer te usar onde você estiver. Aonde você estiver, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade. Só que se você se distrair com as coisas desse mundo... Eu não estou falando de pecar não, tá, querido? Não estou falando disso não, a gente está em outro lugar hoje. Eu não estou falando de pecar, eu estou falando de você se distrair, olhar para um lado, para o outro, para outras coisas. Você não vai desfrutar de como é bom viver no centro da vontade de Deus. E eu não estou dizendo que isso é fácil. Em nenhum momento eu estou dizendo que isso é fácil. Em Jeremias capítulo 20, versículo 7 ao 9, Jeremias ele faz uma declaração que para ele também não estava nada fácil. Vocês podem vir para cá, meninos? Já? Jeremias capítulo 20. Jeremias também faz uma declaração que para ele também não foi fácil. Não foi fácil. E na declaração de Jeremias ele começa dizendo assim no versículo 7: Senhor, tu me enganaste. Eu falei isso para Deus sendo todinho. Eu brinquei com Deus e falei, minha filha, fala troslar, né? Ela não fala trollar não. Eu falei, Senhor, o Senhor me troslou. Bonito, desde o ano passado. Senhor, tu me enganaste. E eu fui enganado. Foste mais forte do que eu. E prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Gente, quem nunca? Se eu não sei vocês, eu estou aqui compartilhando essa mensagem de Jeremias. Senhor, tu me enganaste. E eu fui enganado. Foste mais forte do que eu. E prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Por que eu estou falando que Deus me enganou? Que Ele me troslou? Porque sabe por que eu vim para cá? Por que eu voltei de São Paulo? Além do caos da pandemia. Porque Deus falou comigo que ia me dar um filho. Estou esperando até hoje. Mudei, fiz mudança, pedi minha casa de volta. Parei de tomar remédio na hora. No mês seguinte, eu fiz... Pensa a fé, não tinha dinheiro, mas no mês seguinte eu fiz um plano de saúde. Porque eu sabia que tinha que durar mais, né? Que tem os 9 meses de gestação. Novembro, querido, vai fazer 1 ano. Eu falo para Deus, o Senhor me troslou. Porque o Senhor não me disse quando. Não é verdade? Ah, com Radassa, obrigado, meu amor. Com Radassa eu engravidei no mesmo mês, tá, querido? Eu parei de tomar um remédio em maio. Na última semana de maio eu estava grávida. Eu estou há 1 ano sem tomar remédio. Eu fiz o plano de saúde. Gente, eu recebi a mensagem de Deus no dia. No dia seguinte eu liguei para o corretor do plano de saúde. Vocês não estão entendendo. Eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e o Senhor prevaleceu, porque eu estou aqui até hoje. Sou ridicularizado o dia inteiro. Sabe por quê? Porque todo mundo fala que Paraguai não deu certo. Que a gente foi e voltou porque não deu certo. É porque tu não foi lá junto comigo para saber o que está gravado aqui, ó. Mas zombam de mim, tá? Falam que eu fui para lá só para casar a Milena. Que tá lá, casada, grávida. Amiga, se você estiver assistindo. Oi? Nasceu, bebê, tá grávida, nasceu até criança. E é lindo, por sinal, bebê bonito, gente. Quer? Que assim seja. É. Mas não fui lá só para isso, não. Fui lá para descobrir o meu chamado também. Entendeu? Mas tá aqui, ó. Vou ler de novo. Senhor, tu me enganaste. E eu fui enganado. Foste mais forte do que eu. E prevaleceste. Porque quando Deus quer, querido, e a gente se submete, Ele prevalece. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sabe aquele momento que você está no centro da vontade de Deus, mas tudo é errado?
angústia, tristeza, desespero, que você pensa que não é bem isso não. Jeremias, gente, tô falando de mim, não vou de Jeremias, tá? É assim. Queridos, aí Jeremias continua: sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor me trouxe insulto e censura o tempo todo. Você imagina, querido? O Senhor levanta Jeremias: olha, eu estou colocando minhas palavras na tua boca, você não vai casar, não vai ter filho, você vai profetizar. E ele fala: sempre que eu falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor me trouxe insulto e censura o tempo todo. Aí Jeremias, ele continua, presta atenção, ele continua: mas se eu digo, isso Jeremias falando, se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração. Um fogo dentro de mim, eu estou exausto tentando contê-lo e eu já não posso mais. Queridos, todo mundo vai passar pela prova. Todo mundo vai chegar num dia desse daqui, que fez tudo direitinho, deu tudo errado. Jeremias não foi o primeiro, também não foi o último. Só que o que me chama a atenção em Jeremias, é o que eu quero trazer para a gente hoje, é que ele diz: se eu digo, não o mencionarei mais, nem falarei em seu nome. Ou seja, se eu deixo de cumprir o propósito para o qual o Senhor me chamou, é como se um fogo ardesse em meu coração. Um fogo dentro de mim. Cadê o teu fogo, querido? Cadê o teu fogo? Onde está o teu fogo queimando? Tu se desviou do propósito, mas cadê o fogo? Por quê? Se apagou, querido. Está na hora. Chegou a hora da gente colocar lenha e pedir para o Senhor mandar o fogo do céu, porque a gente vai voltar para o centro da vontade dele. Jeremias, ele disse: não mais o mencionarei. Ou seja, se eu não mais fizer o que eu fui chamada para fazer, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Eu estou exausto tentando contê-lo. Tem gente, querido, que está exausto de dizer não para Deus. Eu não vou mais me envolver em ministério nenhum. Eu estou cansada de brigar com o líder. Eu estou cansada disso aqui. Só tem falsidade, só tem não sei o que. Eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo. Querido, o fogo vai queimar no teu coração até você dizer: eu não posso mais. Até você dizer: eu não aguento mais, eu preciso me render à vontade de Deus. De Deus. E sabe quem te garante? É o Senhor. Sabe quem é a garantia, né? Qual é a garantia? Sabe quem é a garantia? É o Deus que é todo poderoso. Sabe o que eu tenho ouvido durante 5 meses? Roberta, para de pregar. Sabe quem é a minha garantia? O Senhor que é todo poderoso. O Senhor que é todo poderoso. E ele diz aqui no final, versículo 11, 12, 13, para a gente encerrar. Depois que Jeremias fala: eu já não posso mais conter esse fogo, ele diz: mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha. A sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver a vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque Ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Quem é a garantia de Jeremias? Jeremias está gritando: olha, eu só grito terror e destruição. As pessoas se levantam contra mim, mas eu não posso conter as tuas palavras. E o Senhor fala para ele: eu sou o teu forte guerreiro.
O Senhor é o nosso forte guerreiro, querido. O Senhor é o nosso forte guerreiro. Aquilo que te persegue, as coisas que te sufocam, elas vão cair em nome de Jesus, porque o nosso guerreiro é um Deus que é poderoso. Nada vai te parar, querido. Se renda à vontade de Deus. Se renda à vontade de Deus. Você pode ficar de pé nessa hora, querido?